Olá, tudo bem com você? Vamos começar mais uma live hoje falando sobre lixo emocional. Vou colocar aqui embaixo nos comentários o nome da nossa live, que assim quem entrar já vai poder ver qual que é o nosso tema de hoje. Fala pra mim, você tem algum lixo aí? Tá guardando algum lixo embaixo do tapete que não quer olhar para ele, mas que sabe que tá te fazendo mal? Pois é, nessa live hoje eu vou fazer algumas dicas para te ajudar a se livrar desses lixos que com o tempo começam a somatizar no nosso corpo e trazer muito problema para nossa vida. Então, vou colocar aqui o live. Linda, líquido emocional é o nosso de hoje. Hoje peguei diferente, uma hora diferente, né? Quem sabe, se esse for melhor, a gente troca para esse. Um pouco mais cedo, para mim também fica legal. Então, deixa eu colocar aqui. Clicar e fixar comentário. Pronto, assim agora quem entrar vai saber qual que é o tema da nossa live. Então, hoje eu trouxe algumas reflexões para a gente identificar quais são os lixos emocionais que a gente costuma guardar. Val, você tá me ouvindo bem? Porque eu tô de fone e é a primeira vez que eu tô usando esse celular depois que chegou da manutenção para fazer live. Fala pra mim se tá bom o áudio, se tá bom o vídeo, senão a gente tira o fone. Alguns detalhes para a gente identificar quais são os lixos emocionais que a gente guarda e quanto mal eles podem fazer a nossa vida e como nós podemos se livrar deles, que não é tão difícil assim, gente, não é tão complicado assim. Porém, requer bastante força de vontade, requer acreditar que nós podemos viver sem esse lixo. E como que a gente pode também identificar na nossa vida, no externo, que nós estamos sim guardando lixos, coisas que a gente não precisa mais. Então, tudo isso nós vamos falar sobre nessa live. Vou dar um tempinho aqui enquanto o Instagram avisa que nós estamos entrando ao vivo. Compartilhar com algumas pessoas, né, aqui no direct, convidando para participar com a gente. E aí, vamos entrar no assunto, porque, embora não seja muito longo, eu acho que posso trazer dúvidas e eu que vocês colocam. Aí, pronto. Vi alguns convites aqui. Diz pra mim se tá tudo bem no áudio, no vídeo, se tá bacana. Que interessante. Quanto tempo, né, a gente fica na nossa vida guardando lixo, guardando coisas que a gente não precisa mais. E, afinal de contas, o que é o lixo? É aquilo que não tem mais serventia, que para mim não funciona mais e que de repente começa a atrapalhar, começa a me dar problemas, começa a ocupar um espaço que eu poderia estar usando para outra coisa, não é? Começa a feder, começa a juntar bicho. Ninguém fica em uma casa sem limpar por muito tempo. Não tem saúde que aguente, não é assim? E por que muitas vezes a gente não dá essa atenção também para a nossa casa interior, para o nosso corpo, para o nosso emocional, que é tão importante? Parece que durante tanto tempo quase não foi olhado para ele, quase não foi dado a atenção devida, né? Tinha que ser daquele jeito e acabou. A gente que tinha que se conformar. Mas agora não, agora a gente tem esse olhar mais carinhoso para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Então, de vez em quando, é preciso a gente parar e fazer uma faxina no nosso emocional, porque senão a gente vai acumulando tanto lixo. Ontem até fiz um stories, né, ali perto do rio Tietê, que aquele rio não ficou poluído do dia para a noite. Não foi um dia limpo, no outro dia sujo, não. Foi um dia jogando uma latinha, outro dia uma garrafinha, outro dia um papelzinho, outro dia um papel de bala e acabou ficando do jeito que está hoje. E agora, daquele jeito, fica muito difícil de limpar, né? Tanto que tem tantos anos na operação de limpeza do Rio Tietê e ainda não foi limpo. E eu acho até meio que difícil que consiga realmente deixar um rio limpo ali naquela região da Marginal. Então, a gente sabe que na nascente ele não é sujo, depois mais pra frente ele também volta a ser um rio normal, mas o agora, o presente momento é muito importante. Então, nós precisamos fazer essa limpeza no nosso organismo, emocionalmente falando, antes que quem chegue perto da gente sinta os odores que nós sentimos perto do rio Tietê.
Por quê? O rio não tinha como se defender. E nós, durante muito tempo, também não tínhamos como nos defender, porque a gente não sabia de tudo isso, não é? Então a gente vai acumulando, a gente vai guardando o lixo mesmo, vai empurrando sentimentos, emoções para baixo do tapete, mas isso, se a gente permanece assim e não dá devida atenção, uma hora isso vai nos trazer um problema e um grande problema. Tiago, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Está me ouvindo bem, Tiago? Fala pra mim, porque eu tô de fone e é a primeira vez que eu tô usando esse celular pra fazer live depois que ele voltou da manutenção. Vamos fazer então, hoje, dessa live, uma faxina? A nossa faxina, pra gente poder fazer uma limpeza. Opa! Acho que eu fiz caca aqui, deixa eu achar. Isso. Ai, que bom, que ótimo. Bom, gente, se vocês puderem me ajudar compartilhando, vamos convidar mais gente para participar, mas independente disso, a live fica gravada, né? Então eu já vou entrar direto no conteúdo pra gente não ficar até muito tarde. Gostou desse dia, desse horário, Thiago? Ficou bom para você? De quarta às 19? Eu acabei que trocando o dia, não foi de propósito, né? Foi porque eu tive um compromisso ontem, mas eu gostei. Vamos ver, quem sabe a gente permanece agora na quarta-feira às 19 horas. Bom, então como eu já falei pouco antes, né? O lixo emocional a gente vem guardando ao longo da nossa vida. Quando que a gente vai... quando que a gente começa? Quando a gente nasce. Ou melhor, até antes, né? Até antes da gente nascer, que bom. Lá na barriga da mãe, a gente já começa a guardar, a gente começa a sentir aquilo que a mãe sente, a gente começa a presenciar, a sentir tudo. A gente já começa a sentir tudo através da nossa mãe, dos sentidos da nossa mãe. Então, lá na gestação, a gente já começa a guardar as nossas experiências. E ao longo da nossa vida, na nossa infância, gente, quanta coisa é reprimida na nossa infância. São palavras que a gente fala e daí, não pode falar isso, não pode agir assim, não pode isso, não pode aquilo. E aquele monte de não pode, não pode, não pode, que é para o nosso bem, claro, que os nossos pais, os professores vão colocando na nossa mente, vai muitas vezes virando um lixo emocional, desde a nossa infância. Então, olha só como que a nossa lata pode estar cheia de lixo e como que esse lixo emocional, que nós vamos falar ao longo dessa live, pode estar prejudicando você de alcançar seus objetivos, pode estar te dificultando de aumentar a autoestima, pode estar te causando medo, frustração. Então, de repente, você está lutando contra uma coisa que você nem sabe que existe. Tentando fazer coisas, mas algo te puxa para trás. E pode ser que isso que te puxa para trás é esse lixo emocional que você tem carregado e nem sabe, e nem se deu conta disso. Então, hoje nessa live eu quero falar de alguns sinais que a gente pode estar sentindo e observar se isso não está vindo de algum lixo que eu estou guardando sem querer, sem saber. E a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu consigo trabalhar, né, e começar a tirar isso da minha vida. Perceber que eu não preciso mais disso, que naquele momento em que foi colocado para mim e que eu guardei como um sentimento, que virou um sentimento forte em mim, aquele momento foi necessário, mas que agora eu não preciso levar isso para frente, tá certo? Bom, vamos lá. O que é o lixo? Lixo é aquilo que não serve para mais nada, né? A gente consegue ver... Oi, Yara, seja muito bem-vinda. A gente consegue perceber que na nossa casa, como acumula lixo. Se a coleta de lixo passa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, a gente vê que a gente vai acumulando lixo nos banheiros, na pia, não é? Em todos os ambientes a gente vai recolhendo e vai juntando para descartar. Agora imagina você, se você nunca descarta esse lixo, se você vai deixando na sua casa e vai fazendo um depósito de lixo, como é que vai estar isso ao longo de um mês, ao longo de 2 meses? No nosso emocional acontece a mesma coisa. A diferença é que a gente acha que não fede, só que fede. E a gente começa a perceber isso ao longo do tempo. Quando a nossa lata de lixo emocional está muito cheia, ela começa a, de alguma maneira, ser jogada para fora. Como assim, Laine? Sabe quando você conversa com aquelas pessoas extremamente agressivas?
aquelas pessoas que brigam no trânsito por qualquer motivo, aquelas pessoas que gritam, que arregalam os olhos, que não pode ver uma confusão que está dentro. Pois é, esse tipo de gente, esse tipo de comportamento, esse tipo de comportamento é de pessoas que estão, com a lata de lixo emocional mais do que cheia, tá derramando, tá transbordando. E aí, nas próprias palavras, de alguma maneira, ela precisa colocar isso para fora. Então, são pessoas que, muitas vezes, sem querer, exatamente, são reativas a tudo, são pessoas que muitas vezes sem querer agridem as outras pessoas, ofendem as outras pessoas, não têm capacidade de fazer um elogio, de reconhecer a qualidade de outras pessoas, está sempre buscando criticar, está sempre buscando acabar com o outro, sabe, abaixar a autoestima do outro. É esse tipo de pessoas, é porque ele está tão cheio de lixo emocional que aquela coisa, né, gente? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente não tem nada de melhor para dar, o que a gente vai oferecer? Nada. A gente acaba oferecendo o lixo. Então, muitas vezes, nós somos, vamos colocar, vítimas de lixos dos outros. Agora, o que nós fazemos com esse lixo que vem dos outros? É interessante que quando uma pessoa estranha joga o lixinho dela em cima de você, tipo através de uma ofensa, através de uma palavra mal falada, de uma crítica, de qualquer coisa que não seja agradável à convivência, quando é uma pessoa de fora, é mais fácil de ficar calada, de deixar pra lá, de deixar passar. Mas quando é uma pessoa próxima, uma pessoa que nós temos muito afeto, percebe como que a gente quer colocar as coisas em pratos limpos? A gente quer colocar aquilo e falar realmente o que a gente tem vontade? Muitas vezes, gente, falar é a melhor solução. Mesmo que você ofenda o outro, mesmo que você se machuque com as próprias palavras, mas pelo menos aquilo não ficou guardado aqui dentro. É aquela coisa, o ideal e mais saudável é falar o que está sentindo. Agora, se a maneira como que você vai falar isso para outra pessoa, aquilo que você está sentindo em relação ao comportamento do outro, a maneira como você vai falar é o que vai estipular se isso vai ser positivo ou negativo. Você pode falar o que você desejar para outra pessoa, desde que passe mel nos lábios e faz com que essas palavras saiam doces e você fale realmente do que está sentindo. Assim, você consegue comunicar com todo mundo, não guarda lixo nenhum e todo mundo fica bem. Agora, se é uma pessoa reativa, que começa a gritar, que começa a jogar, vomitar no outro, né, cuspir marimbondo com qualquer atitude, isso acaba sendo um comportamento negativo, acaba prejudicando a outra pessoa, que muitas vezes a pessoa não fez propositalmente, não queria ofender. Acabou que ofendendo, né? Mas não queria ofender. Então percebe que tudo aquilo que nós não conseguimos verbalizar, falar do que nós estamos sentindo, falar dos nossos sentimentos e emoções, acaba se transformando em lixo emocional. Na nossa infância, muitas vezes nós somos calados, né? Porque você vai falar alguma coisa, alguém fala, cala a boca, não fala, não é para isso, não discute, não reclama, não argumenta, não quero saber. E aí você vai guardando e aquilo pode se transformar ou não no lixo emocional. Depende muito de cada pessoa, não dá para generalizar e falar que todo mundo reage da mesma maneira. 2 pesos e 2 medidas, pode se chamar de abusadores psicológicos? Até pode, mas depende muito da situação, né, Thiago? Quanto convive, se a pessoa tem esse comportamento com todo mundo, se é só naquele momento. Porque quando a nossa lata de lixo está muito cheia, o que vai acontecer? A gente vai começar a projetar nos outros, né? Então, tudo que o outro fala, a gente começa a se ofender também, de uma maneira exacerbada. Claro que não é legal a gente escutar a ofensa de ninguém. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser na nossa família, pode ser no ciclo de amizade, não é gostoso. Mas aquilo só vai me incomodar muito, muito mesmo, quando eu começo a projetar aquilo que está dentro de mim, quando eu começo a me identificar com aquilo que o outro falou. Vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Na hora que eu der as dicas de como a gente pode se livrar desse lixo emocional. Tá dando para entender, Thiago? Eu respondi sua questão? É mais ou menos isso. Um pouquinho de lixo emocional todo mundo tem. Por quê? Porque a gente não quer sair ofendendo os outros. Então, muitas vezes, você acha melhor engolir, falar, ai, deixa isso pra lá porque eu não quero arrumar confusão. Às vezes, por preguiça, a gente engole coisas que
que vai nos fazer mal depois. Preguiça por quê? Preguiça de entrar em conflito. Porque às vezes a outra pessoa a gente sabe que é osso duro de roer. Que você discorda de alguma coisa que ele falou, que ele fez, e ele vai fazer uma tempestade num copo d'água. Isso acontece muito entre pais e filhos. Às vezes os pais até falam, nem vou falar nada, porque senão vai começar uma confusão e tal. Só que isso não é positivo. Aliás, é positivo se não te agride, se você não se sente abusado com aquilo. Agora, se te agride, se agride os seus valores, é preciso sim começar uma discussão, não uma briga, mas uma discussão para que entre num acordo, porque sem diálogo não tem como entrar em acordo. Então, tudo aquilo que a gente não consegue verbalizar, que a gente não consegue comunicar ao outro, que nos fez mal, a gente vai engolir, vai dar problema de estômago, vai engordar, porque engolir sapo engorda, e vai nos fazer mal, mais cedo ou mais tarde. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que se consideram como dedo podre, que não conseguem encontrar um bom relacionamento, aquelas pessoas que têm medo de tomar iniciativas, que têm medo de iniciar novos projetos, que têm medo de se frustrar, que têm medo de se entregar, muitas e muitas vezes, o que está impedindo essa pessoa de progredir é esse lixo emocional que está sendo guardado, que muitas vezes veio lá da infância, da adolescência, do relacionamento anterior, do relacionamento com os pais, do relacionamento com os professores e que ainda continua guardando esses sentimentos que foram negativos. Reciclar as palavras, ter o filtro, reciclar as palavras, certo? Quando a gente está com o filtro limpinho, a gente consegue filtrar e reciclar e compreender o que o outro estava querendo dizer. Mas quando não, tudo que o outro fala ofende. Às vezes a pessoa nem falou nada demais e a gente se ofende. Por quê? Porque a minha lata está tão cheia, né? A minha lata de lixo está tão cheia que eu acabo me ofendendo com as palavras do outro que nem era para mim. Sabe aquela coisa de bateu, doeu, pega que é teu? É mais ou menos isso. Bom, então o que acontece? Quando a gente evita de entrar numa discussão, evita de falar aquilo que a gente está sentindo, pensando em não discutir, pensando em deixar para lá, pensando em, não quero mais isso para mim, vou deixar quieto. Sabe, essa atitude passiva demais, a gente começa a aceitar o inaceitável. A gente começa a engolir aquilo que não faz digestão e começa a ruminar no nosso estômago. A gente começa a desrespeitar os nossos valores. E isso vai começar a fazer muito mal. Então, existe aquele lixo emocional que o outro joga em nós, né? Que vem daquela pessoa que traz críticas, que traz problemas, que traz notícia ruim, tudo aquilo que vai virando lixo em nós e que a gente vai guardando e tomando como verdade. Aí entra esse que o outro traz para nós, entra muito na nossa educação. Né, as crenças que os nossos pais, que os nossos avós, que a sociedade impôs em nós, foi muitas vezes lixo que foi jogado. Só que não foi de propósito, claro, a pessoa não queria te encher de lixo, ela queria fazer o seu bem, né, ela queria te proteger, só que aquilo acabou virando lixo emocional. Então, assim, uma mãe, por exemplo, que teve um relacionamento muito ruim com homens, que não ficou com o pai da criança, que teve relacionamento ruim com outros homens, vai acabar transmitindo para a filha que homem não presta. Então, não é um lixo emocional isso? É uma crença, né? Uma verdade que eu posso levar como verdade ou não, depende da pessoa, mas que é um lixo emocional, que vai me colocar para trás e não me ajudar a avançar. Então, crenças limitantes que a gente adquire na infância são lixos emocionais, que não necessariamente a gente precisa levar adiante. A pessoa que tem muita facilidade em guardar lixos emocionais são aquelas pessoas que também têm muita facilidade de guardar dentro de casa coisas que não utiliza mais, que não precisa. Então, eu já falei isso em outras lives, né? Eu acho que eu falei sobre soltar. Então, é exatamente isso. Quando a pessoa é muito apegada a coisas materiais, apegada a pessoas, ciúmes, esse tipo de sentimento de posse, sempre são pessoas que estão guardando muitos lixos emocionais e que está precisando fazer uma faxina, tanto dentro quanto fora. Mas a gente só consegue fazer essa faxina de verdade, né? Manter essa casa organizada sem esse lixo todo, quando a gente faz por dentro também.
A gente pode começar fazendo de fora, começar tirando as tralhas da nossa casa. Mas enquanto não fizer aqui dentro, a gente vai continuar acumulando. A longo prazo, vai voltar tudo de novo para dentro de casa, todo aquele lixo. Então, todas as pessoas que têm dificuldade de se entregar em novos relacionamentos, têm sim lixos emocionais ali. Pode ter sido sequelas, né, de outros relacionamentos passados, pode ter sido sequelas de conversas, sabe aquilo que a gente vai ouvindo? Ah, é a pessoa que se entrega rápido demais, fica sozinha. Ah, é a pessoa que faz isso e aquilo no primeiro encontro, fica sozinha. Gente, tudo isso é bobagem. Tudo isso é balela, sabe por quê? A gente atrai as pessoas para perto de nós pela nossa energia e não pelas nossas atitudes ou palavras. A nossa aparência física, as nossas atitudes ali no momento, os nossos comportamentos, pode até atrair a pessoa a se aproximar, mas não vai permanecer, ela não vai ficar perto de você porque você é bonito ou porque você é rico. Entende? Isso vai atrair, vai aproximar, mas a pessoa só vai permanecer se a energia de vocês estiverem conectadas, se forem semelhantes. Então, essas dicas, sabe, de conquista, pode até valer, mas para uma noite. Aí, se a pessoa teve um relacionamento anterior, sofreu, se machucou, se frustrou, ela vai ficar o quê? Com medo de se entregar para o próximo. Mas por que ela compara, querendo ou não, acaba comparando com aquele que passou? Porque guardou o lixo. Não é fácil. Não vou falar para você que é fácil limpar essa lata de lixo e deixar o que passou no passado. Mas é possível. A gente pode ressignificar cada situação que passou na nossa vida. A gente não precisa virar escravo daquele lixo que aconteceu, que passou e que nós deixamos guardados por algum motivo. Então, muitas vezes, crenças familiares, culturas do lugar onde a gente cresceu, onde a gente foi criado, e experiências negativas do passado nos faz acumular esse monte de lixo. Mas, como que a gente pode, então, se livrar, pensar em começar a se livrar desse lixo emocional? Primeiro passo é perceber quais são os sentimentos que nos faz mal. Porque, na verdade, nós temos N emoções, né? A gente pode chamar de medo, de frustração, de inveja, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui, de ódio, de raiva, mágoa. A gente pode chamar de N nomes. Ana, tudo bem com você? A gente pode chamar de N nomes as nossas emoções, dar nomes aos nossos sentimentos. Mas na realidade, eles se dividem em dois blocos, os que nos faz bem e os que nos faz mal. Então, quando a gente consegue ter bastante sentimentos de gratidão, de carinho, de afeto, não é? De amor ao próximo, a nós mesmos, a gente tem sentimentos que nos fazem bem. Quando nós temos raiva, mágoas, quando nós acumulamos inveja, sentimentos negativos, a gente sente o quê? Aqueles sentimentos que nos fazem mal. Então, a gente não precisa denominar cada um deles, porque isso não é fácil. Nós não crescemos aprendendo a denominar os nossos sentimentos. Então, vamos separar em dois blocos, os que nos fazem bem e os que nos fazem mal. Aquelas emoções que nos fazem bem, nós precisamos fazer o quê? Alimentá-las. Observar o que nos faz alimentar a sentir essas emoções e fazer cada vez mais. Então, quando eu ajudo alguém, quando eu trato bem o meu filho, quando eu trato quando trato bem o meu marido, quando a gente tem um dia agradável, uma noite gostosa, um programa legal, eu me sinto bem. Então, eu preciso fazer o quê? Alimentar essas emoções para que cada vez que eu faça novamente, eu sinta bem novamente. Agora, aquelas que me fazem mal, que não adianta a gente querer achar, né? Querer dizer que nós o tempo todo somos a paz e amor, porque não é assim. A gente tem sim no nosso dia a dia situações que nos faz sentir raiva. Gente, e tá tudo certo, tá tudo bem. Nós temos no nosso dia a dia situações que nos faz ficar muito tristes, que nos faz ficar frustrados. Por quê? Porque é próprio do ser humano colocar expectativa em cima de outras pessoas, em cima de situações. E essas emoções que nos trazem esse sentimento negativo são naturais. O que não são naturais é que eles nos travem para progredir na vida, nos travem a entrar no novo projeto, nos travem a entrar no novo relacionamento ou a restaurar o nosso relacionamento, que nos travem a buscar novas emoções, buscar os nossos sonhos.
Entende? Então, aí é nesse ponto que entra o lixo. Por que que o medo vai me travar? Porque eu vou comparar, ou pode ser inconsciente, com alguma situação lá atrás que eu senti medo e que deu errado. Então, aonde que é esse lá atrás? É no lixo. Em um lugar onde esse medo já tinha que ter ido embora, mas que por algum motivo eu guardei, talvez para me proteger. Isso são coisas que nós fazemos inconscientes. Por isso que é tão importante compreender tudo isso sobre o lixo emocional, porque são coisas que acontecem e a gente não tem total domínio sobre isso, total conhecimento. É como se o nosso eu, né, lá dentro, o nosso eu interior, mas o eu do ego que guarda as coisas, estivesse meio que lutando contra, mas na realidade ele está querendo nos proteger. E se eu tomo consciência disso, eu começo a identificar, pera lá, por que eu não quero fazer isso? Ah, tá. Quando eu tinha 12 anos, eu tentei falar em público, eu fui vaiada, as pessoas riram de mim, então eu tenho medo de falar em público de novo. Aí vem a questão, como que eu posso me livrar desse medo, me livrar desse lixo? Eu penso, poxa, mas eu tinha 12 anos, eu era imatura, eu não entendi o que estava acontecendo e, de fato, eu me senti muito envergonhada lá na frente da sala de aula. Mas se isso acontecer agora, como é que eu posso reagir? Ah, eu posso sorrir também? Eu posso entender que todas as pessoas erram e que eu não sou diferente das outras pessoas? Que isso também pode acontecer comigo? Que nesse erro eu posso melhorar em algum outro aspecto? Entende? Você começa a ressignificar aquilo que aconteceu lá atrás. Analisar que naquele momento foi o que aconteceu, mas o que de bom eu posso tirar daquela situação para que isso não me trave a fazer novamente hoje? Gente, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas eu vejo falando assim, ó, eu tô gostando de uma pessoa, mas eu tenho medo de me entregar. Por que você tem medo de se entregar? Porque o relacionamento anterior eu sofri, foi difícil, foi um final triste porque teve ofensa. Tá, mas aquilo que aconteceu, o que você pode trazer de bom daquilo que aconteceu? Os momentos bons, os aprendizados, o que você fez que você sabe que não deu certo, que você não pode fazer de novo, porque senão não vai dar certo de novo. E aí você percebe, quando você começa a se questionar dessa maneira, você percebe que você já não é mais aquela pessoa que se relacionou anteriormente. Já não é mais a mesma pessoa que vai se relacionar agora. E às vezes você não se entregar para esse relacionamento vai te impedir de viver um grande amor, de viver uma época maravilhosa na sua vida. Por quê? Por medo daquilo que já aconteceu e que não necessariamente vai acontecer de novo. Entende isso? Então, quando a gente começa a se livrar desses lixos, desses sentimentos negativos que passaram, a gente começa a ressignificar, dar um novo significado na nossa vida, dar um novo significado nos fatos da nossa vida. E assim a gente vai limpando a nossa lixeira. Quando a gente resolve fazer uma limpeza no nosso guarda-roupa, a gente não vai fazendo isso? Pega essa roupa e fala, essa roupa me serve? Será que eu vou usar? Isso ainda cabe em mim? Combina comigo? Se cabe, ótimo, eu vou guardar. Né? Se me serve, se vai ser útil, eu guardo. Se não, eu vou passar para frente, não é assim? É a mesma maneira que a gente precisa fazer com os nossos sentimentos. Só que com o sentimento não é tão simples porque a gente não tem uma prateleira cheia de sentimento e vai pegando e olhando de onde que é isso, por que está aqui, né? Não é assim, não é a mesma maneira. Mas nós podemos ficar atentos no agora. E cada situação que acontece na nossa vida, a gente consegue identificar o nosso sentimento. Se aconteceu alguma coisa, alguém me falou alguma coisa e eu me senti ofendida, a primeira coisa que eu preciso observar, por que isso me ofendeu? Foi por causa da maneira como a pessoa falou? Foi quem falou? Ou foi realmente o que foi falado? E aí eu consigo analisar se aquilo que a pessoa falou é verdade, se é pra mim, se realmente ela tem razão. Ou se é só o lixo dela que ela está despejando em alguém. E por acaso, né, sou eu que estou nesse momento na frente da outra pessoa. Se aquilo, se é uma breve reflexão que a princípio parece até que fala, nossa, será que eu vou lembrar de tudo isso? Mas com o tempo vai ficando automático. A pessoa fala uma coisa, você se sentiu ofendida, teve um sentimento negativo, você fala, opa, essa emoção é ruim. Por que eu me senti assim? Será que é verdade o que ela está falando? Será que faz sentido? É para mim mesmo? Por que eu não quero olhar para isso? E aí eu vou
desenrolando se aquilo é meu, se não é meu, se eu preciso daquilo, se é só o lixo dela que ela está tentando jogar em mim, e eu decido se eu quero ou não ficar com aquilo. Porque não é porque a pessoa veio falar para mim que eu preciso guardar tudo para mim e levar para minha casa. Isso é bem uma característica feminina, né? Porque homem, você fala, eles já largam por ali mesmo e tá tudo certo. Mas mulher fica guardando, guardando, para daqui 20 anos ficar relembrando o que aconteceu. Então, tudo isso pode ser um processo muito rápido e que pode fazer uma grande diferença na nossa vida. É só fazendo pra gente realmente entender. Ana, você colocou o sentimento de raiva. Então, o sentimento de raiva, ele é um sentimento que não é, no total, negativo. A gente considera, tem alguns sentimentos que a gente considera meio que um erro, né? Sentir raiva, sentir inveja, dependendo da situação, sentir triste. Mas não é, gente, são nossos sentimentos, nós precisamos acolher esses sentimentos. Agora, o que eu vou fazer com isso é que vai fazer a diferença. Por exemplo, se alguém faz alguma coisa para mim e eu sinto raiva, é melhor do que ficar neutro. Porque a pessoa que tem depressão, ela não sente raiva. Ela não sente nada, não é assim? E muitas vezes essa depressão já se desencadeou por conta dela a raiva. Por tantas vezes ela teve vontade de fazer coisas e não fez, que ela foi jogando para baixo do tapete, aquela raiva, foi engolindo aquela raiva e jogando para baixo do tapete, que aí tropeça nesse tapete e vem todos esses distúrbios psicológicos que nós temos tanto hoje, tão presentes na nossa sociedade, que é a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Todos os sentimentos, gente, que nós vamos reprimindo, em algum momento eles vão sair por algum lugar. Ou eles vão sair nessa questão que a Ana colocou, da pessoa tóxica, né, na toxicidade, que ninguém quer ficar perto dessa pessoa. Ou eles vão sair em palavras grosseiras, aquela pessoa que é extremamente grossa, que ninguém consegue conversar com ela, porque ela não te deixa falar, ela te corta, ela fala com grosseria, te responde com grosseria, é dona da razão. É uma maneira de tirar, de jogar esse lixo para fora. Ou então em sintomas do nosso corpo, que aí vem as doenças, os problemas mesmo físicos. Por quê? 100%, só 100% dos problemas que nós temos são somatizados pelas nossas emoções. E quanto mais a gente guarda esse lixo emocional, mais rápido isso vai reverberar de alguma maneira. Ou na nossa fala, ou na nossa pele, ou no nosso corpo. De alguma maneira ele vai sair. Quando essa lata de lixo estiver tão cheia que está transbordando, o nosso corpo vai dar um jeitinho de colocar para fora. Então, a primeira dica que eu dou é perceba os seus sentimentos. Quais são bons e quais são ruins. Aqueles que você considera ruins, aquelas emoções que você considera que te faz mal, pai, mãe, sejam bem-vindos. Aquelas emoções que você considera negativa, que te faz mal, então você precisa olhar para elas com carinho e acolher. Poxa, por que isso me fez sentir tanta raiva? O que é meu? O que é verdade? Entende? Pergunta na sua mente, não precisa falar para ninguém, não precisa escrever se você não puder no momento, mas se puder, melhor ainda. Agora, se você quiser fazer uma faxina daquilo que já estava aí, que já está guardado aí, porque no fundo, nós sabemos quais são os lixos que estão nos incomodando. Então, o que você pode fazer? A terapia é maravilhoso, né, Tiago? Mas o que você pode fazer como autoterapia, para você se autoanalisar? Pega uma folha, uma hora que você estiver sozinho, tranquilinho, escreve lá, começa a anotar tudo aquilo que você lembra que te trouxe sentimentos ruins. Será que foi uma festa em tal lugar que eu me senti mal com tal pessoa? Será que foi na escola? Será que foi uma frase que meu pai falou que me doeu? Uma frase que minha mãe falou que não foi legal? Uma tia que me falou que eu não ia dar em nada, tal? Começa a anotar o que vinha à mente. Você não vai lembrar de tudo, não tem problema. Começa a se lembrar o que vem na sua mente e você vai escrevendo. Conforme você vai colocando no papel, vai vindo mais sentimentos ruins, aquilo que você sentiu. Depois que você já fez a sua lista, que você conseguiu colocar para fora tudo aquilo que veio, não precisa ser tudo, mas tudo aquilo que veio na sua mente, você pergunta, por que isso ainda me faz mal? Por que lembrar disso ainda me faz mal? E aí você começa a ouvir a sua intuição, ouvir a sua voz interior. Deixa que você vai se responder.
O que eu aprendi com isso que aconteceu? Quando a gente consegue tirar o aprendizado de cada situação, tudo fica muito mais leve e a gente começa a ressignificar. Entendeu que não é porque aconteceu aquele momento que vai acontecer de novo. E a gente começa a separar, deixar o passado no passado e o agora no agora. Isso vai amenizando a ansiedade, né? Porque a gente fica o quê? Com medo do que vai acontecer para a gente não passar aquilo que já passou. Então a gente consegue viver no momento mais presente. E depois que você responder, por que isso ainda me faz mal? O que eu aprendi com isso? Você se pergunte, de que forma isso me fez bem? Porque nós estamos em um mundo dual. Não existe nada que seja só ganho, sem perdas, e nada que seja só perdas, sem ganho. Então, independente do que aconteceu na sua vida, alguma coisa você conseguiu tirar de aprendizado, de ganho, de bom daquilo, por pior que seja. Se não na hora, depois você percebeu que aquilo que aconteceu, de uma certa maneira, te trouxe algum bem, algum aprendizado, algum ganho, alguma coisa que só aconteceu de bom porque algo de ruim aconteceu antes. Tá dando para entender, gente, da maneira como eu estou dizendo? Você começa a ressignificar, analisar os fatos que aconteceram na sua vida, tirando aquele sentimento de vitimismo, de coitadinho. Poxa vida, isso aconteceu comigo. Tá bom, aconteceu. Naquele momento eu não tinha o que fazer. Mas o que eu aprendi com isso? O que isso me trouxe de bom? Porque se a gente tem objetivo na nossa vida, se a gente tem um caminho que a gente deseja trilhar, a gente não pode ficar preso ao que aconteceu lá atrás. Porque afinal de contas, não somos mais crianças, né? Eu preciso passar um muro, uma fita, um tchau para aquilo que aconteceu, para eu conseguir seguir daqui para frente. Porque senão eu vou ficar o tempo todo amarrado lá atrás. Quando eu quero andar, a lata de lixo me pega e me puxa para trás. Eu não consigo sair do lugar. Então, precisa. E depois que responder, por que isso ainda me faz mal? O que eu aprendi com tudo isso? De que forma me fez bem? Eu me pergunto, eu ainda preciso disso na minha vida? De repente, nesse momento, você percebe que aquela vergonha que você tem de se apresentar para uma nova pessoa, você não precisa mais. Que você teve isso na infância, mas que já passou. Que aquele medo de se entregar para um novo relacionamento, você não precisa mais. Que hoje você já tem maturidade, você já tem inteligência emocional para lidar com outras pessoas, com outras emoções, com outras situações. Coisas que lá atrás te machucaram, hoje não machuca mais. Hoje você já sabe passar por isso, sem tanto sofrimento como foi lá atrás. Porque esse é o propósito da vida, não é? A gente aprender, a gente crescer, a gente sentir o melhor dessa vida. Mas a gente só consegue sentir o melhor quando a gente aprende a passar pelo pior. É assim, é um método de aprendizado na vida. Saber lidar com o diferente, exatamente. Quando eu entendo que eu vou aprender, que isso está me trazendo bem, que isso vai me trazer algum bem, eu consigo viver novas experiências. Entende? Então eu não vou mais evitar de trocar de emprego, eu não vou mais evitar de abrir uma empresa, eu não vou mais evitar de fazer algo novo para que eu tenha resultados diferentes do que eu já tive. Percebe que são coisas que às vezes a gente não percebe, mas que tem lixo lá atrás que está acumulado e que está me impedindo de me levar adiante? Que tem lixo que não está cheirando bem e que eu preciso me livrar deles? Nos lixos das outras pessoas é ainda mais fácil da gente se livrar. É só a gente não pegar. É olhar para aquilo e falar, eu preciso realmente disso? Primeiro, tá. Vamos continuar então, né? Agora, isso é para aquele lixo que já estava lá atrás, certo? Aquele lixo que já estava lá, quero me livrar. Então eu faço essas perguntas e eu consigo começar a limpar, porque não é um dia só. A gente não vai fazer isso uma vez só e, pronto, agora minha lata de lixo está vazia, eu tô zen, tô tranquila, minha vida vai continuar. Por que não é uma vez só? Porque a gente não vai lembrar de tudo. Então, conforme a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai lembrando de mais coisas e se sentindo mais leve e mais preparado para seguir a vida. Só que não adianta você limpar o lixo anterior e continuar colocando o lixo nessa lata, concorda comigo? Então, ainda mais importante do que você aprender a tirar o lixo que está na lata, é você aprender a não colocar mais lixo na lata. Então, como que nós conseguimos fazer isso? Primeira coisa,
para de buscar saber o que as pessoas falam ou pensam sobre você. Porque tem gente que está tão viciada em saber a opinião do outro que fica o tempo todo, o que o fulano falou? O que o fulano acha de mim? Mas o que falou? Mas o que aconteceu? Principalmente no trabalho, acontece muito isso, né? Umas picuinhas. Dentro do relacionamento acontece muito isso. Dentro da nossa casa, dentro com os nossos filhos acontece muito isso. Então, para de querer saber aquilo que não vai acrescentar nada na sua vida. Quando alguém vier te contar alguma coisa, seja de você, seja de outras pessoas em volta, você lembra daqueles filtros de Aristóteles? Sabe, eu já falei em outra live, né, sobre esses filtros de Aristóteles. Quando alguém vem te falar alguma coisa, você fala assim: o que você vai me contar é bom? Eu preciso saber? Eu posso ajudar de alguma forma? Se passar por essas 3 peneiras, aí a pessoa pode continuar te contando. Se não for bom, se você não precisa saber e se você não pode ajudar, para de querer saber coisa que não convém, que não precisa. Isso é uma das maneiras que a gente consegue se livrar dos lixos emocionais, de não ficar guardando coisa que não é a nossa, de não pegar problema que não é nosso e querer resolver. A segunda maneira é perguntar, se perguntar, quando alguém falar alguma coisa que te ofendeu, que te despertou alguma emoção negativa, você pergunta: por que que isso me ofendeu tanto? Por que que isso me deixou com raiva? Por que que isso me deu essa tristeza? Porque, entende? Você vai começar a identificar os seus sentimentos. Por que que isso me fez se sentir mal? E aí você vai analisar. Será que isso é meu? Será que isso é a verdade do outro? Será que isso se livra de gente fofoqueira? Exatamente. E nem pega lixo de ninguém. Será que será que eu preciso disso pra mim? Tem situações, gente, que eu garanto pra você que você vai deixar pra passar de boa. Falar: não, não é meu, realmente é o lixo dela, cada um fala de si, ela tá falando dela e tá tudo bem pra mim, deixa isso pra lá. Mas vai ter situações também que você vai querer colocar nos pratos limpos e não deixa essa vontade passar. Entre falar e engolir, se você está com vontade de falar, fale, porque é mais saudável. Aquilo que você engole, não querendo, vai te fazer mal mais tarde. Lembra que você deixa de falar algo para não arrumar uma confusão, por preguiça, para não arrumar conflito, mas que está fazendo mal para você. E por amor próprio, coloque isso para fora e fale do que você está sentindo. Não é ótimo? É ótimo, Thiago. As palavras têm... E além do mais, quando a gente fala, a gente se escuta. Porém, quando você for falar com essa pessoa, toma cuidado para você também não ofender essa pessoa. Fale de você, fale daquilo que você está sentindo. Gente, isso daqui é tão simples, né? Parece tão simples que você fala: ai, gente, isso não vai funcionar. Mas é tão simplório e traz um... Eu acho que tudo na vida que realmente é importante é simples. As coisas que realmente dão resultado na nossa vida são simples. São maneiras, são posturas diferentes de você lidar com determinadas pessoas. E olha, em pouquíssimo tempo você vai parar de atrair pessoas que queiram jogar o lixo em cima de você. Por quê? Porque você já não vai ser mais uma lata aberta. Você vai ser uma pessoa com postura, que vai conseguir ajudar essas pessoas a se levantarem, não a ficar jogando o lixo delas para outras pessoas também. Entender? Eu espero ter sido clara, eu espero ter ajudado. Quem estiver aí acumulando lixo embaixo do tapete, lembra que o nosso emocional é a mesma coisa da nossa casa. Não adianta a gente limpar toda a casa e jogar embaixo do tapete, porque uma hora esse tapete vai estar bem mais alto do que o resto do piso e a gente vai tropeçar. E aí vem os nossos sintomas, que depende de quem? De nós mesmos, né? Ah, Laine, mas eu tenho uma mãe tóxica que vive jogando lixo em cima de mim, eu tenho um filho adolescente desaforado que me fala um monte de coisa. E aí eu falo pra você, quem vai decidir guardar ou não isso é você. Porque o lixo deles é deles, a gente não tem o que fazer. A pessoa só vai entregar pra gente aquilo que ela tem no coração. E, infelizmente, nós não podemos mudar isso. Mas nós podemos mudar a maneira de lidar com isso. Que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Certo? Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem eu trago, eu não sei se eu vou permanecer na terça ou na quarta. Até acho que eu vou colocar um stories essa semana para pegar a opinião de vocês.
qual dia que fica melhor, pra gente poder fixar, certo? Muito obrigado pela paciência, pela companhia. Essa live vai ficar gravada. Se você conhece alguém que acha que pode ajudar, fique à vontade de compartilhar. Amanhã eu vou colocar no YouTube. E semana que vem a gente se fala. Obrigada, Thiago. Deus abençoe. Gente, beijos, ó. Até semana que vem.